Olá, boa tarde, que alegria estar com você nesta quarta-feira mariana aqui na programação da TV Evangelizar. Programa Vida em Foco começando ao vivo para todo o Brasil, quem me acompanha via satélite ou no canal digital aberto em todo o Brasil, Sky, YouTube, TV Evangelizar Oficial. Seja muito bem-vindo, hoje nós teremos pautas sobre saúde principalmente. Tomando assim aquela iniciativa de falar da mentalidade dos jovens, né, da saúde mental dos jovens, nós estamos com esta minissérie dentro do programa Vida em Foco e nós temos um especialista, um psiquiatra falando sobre esse tema. Todo o material está disponível para você no YouTube e hoje a gente fala especificamente sobre isolamento social. Vou conversar mais uma vez com o Dr. Kleber Ferreira, que é psiquiatra, e vai nos trazer então essas dicas preciosas para você lidar com isolamento social dos jovens. Vamos também falar sobre a inauguração do Caminho de Jesus das Santas Chagas aqui na região metropolitana de Curitiba, São José dos Pinhais, que foi no último sábado. Você vai ver como foi, vai acompanhar tudo aqui comigo. E também vamos falar dos prejuízos que as telas podem causar para as crianças e para os jovens. Tudo isso e muito mais, então fique comigo que está começando o programa Vida em Foco. Bom, hoje já é a terceira minissérie deste tema sobre a saúde mental dos jovens. Nós falamos primeiro sobre a baixa autoestima, falamos sobre a relação da família com a escola e hoje nós trazemos o isolamento social, que é uma preocupação muito grande porque os jovens, eles já tendem a querer o mundo deles, certo? Agora, quando isso se torna um isolamento social, pode ser muito perigoso, por isso que a gente precisa de um olhar da psiquiatria neste aspecto. E então vou dar as boas-vindas mais uma vez ao Dr. Kleber Ferreira, que é psiquiatra e vice-presidente da Associação Paranaense de Psiquiatria, falando diretamente de Guarapuava. Seja muito bem-vindo, Dr. Kleber. Meu boa tarde a você, Carol, boa tarde todo especial às pessoas que estão em casa nos assistindo, onde quer que se encontre, e meu muito obrigado à TV Evangelizar, ao programa Vida em Foco, por terem esse olhar tão cuidadoso, tão afetivo e tão carinhoso com a saúde mental. Nós que agradecemos a sua disponibilidade mais uma vez, Dr. Kleber, e quero entrar diretamente nesse assunto, né, que é tão delicado, isolamento social. O que é que está por trás disso, Dr. Kleber? Quais as razões de um jovem cheio de energia, deveria estar rodeado de amigos, querer se isolar? Nós temos um caminho para começar esse raciocínio? Perfeito, Carol. Então, assim, nós tivemos a pandemia e a pandemia trouxe uma quebra do desenvolvimento normal dos jovens, que seriam a função da socialização. Pelo fato de eles estarem não podendo conviver com outros jovens, houve uma mudança nos aspectos comportamentais, nos aspectos de relacionamento desse jovem. Ele começa a ter uma vida dentro de um quarto, em que ele se alimenta, em que ele interage só de uma forma virtual. E aí, Carol, que é um fato muito importante, esse jovem acaba não tendo mais uma rotina, que é muito importante para os jovens. Esse jovem acaba não tendo mais uma qualidade de sono, que é muito importante. Quando um jovem não dorme bem, não tem uma rotina, ele acaba estando mais predisposto a quadros de ansiedades disfuncionais ou até mesmo quadros de depressão. É importante que as pessoas compreendam que a ansiedade é toda aquela situação eminentemente de perigo que nos prepara para a luta ou para a fuga. Os animais habitualmente lutam, o ser humano habitualmente foge. Muitos jovens não conseguiram lutar e nem fugir, eles acabaram congelando. E esse congelamento que a própria pandemia, que esse isolamento trouxe, isso impactou nas relações sociais. Então os jovens começam, quando no retorno às atividades escolares, começam a ter quadros de ansiedades muito intensas. Alguns descrevem até quadros de pânico, justamente por esse processo em que houve uma mudança dos hábitos de vida. O que é imprescindível nesse momento? E aí um ponto importante, Carol, nem todas as ansiedades nós precisamos utilizar medicação, mas toda ansiedade, quando está disfuncional, nós precisamos de orientações. Então nós precisamos que os pais compreendam a intensidade que isso vem ocorrendo, qual o prejuízo que isso vem trazendo ao jovem. E aí sim, a primeira e mais importante medida é que os jovens voltem a ter rotina.
Jovem precisa de rotina, precisa do horário da escola, o horário da atividade física, o horário da atividade extracurricular, o horário do lazer e principalmente, Carol, o horário do sono. Jovens que dormem mal têm uma queda de rendimento, e a queda de rendimento escolar impacta no emocional e predispõe à ansiedade, predispõe à depressão, ou seja, traz um sofrimento muito grande a esse jovem. Nossa, muito boa a tua resposta, doutor Kleber. Eu vou colocar a próxima pergunta aqui, nesse gancho, mas eu vou pedir para o senhor responder depois da enquete que nós temos, tá? Mas eu vou querer que o senhor comente a respeito da questão do social dentro das redes sociais mesmo. Quando o jovem tem o relacionamento virtual, isso pode ser também considerado isolamento social ou não? Segura, tá? Para mim, que eu quero chamar você para entender o que foi que a nossa querida Amanda ouviu nas ruas a respeito do isolamento social dos jovens. Acompanhe comigo. Ei, Carol, boa tarde para você, para todo mundo que está nos acompanhando. Vamos falar então de isolamento social. Pois estou nas ruas de Curitiba para saber do pessoal daqui como que foi o período durante a pandemia da Covid-19. Muitas pessoas se sentiram tristes, com tédio, com depressão e também aquela angústia de estarem sozinhas dentro de casa, isoladas. E disso a gente quer saber como que elas estão hoje e principalmente daquele cumprimento de lá atrás, lembra? O aperto de mão, um abraço e até um beijo no rosto. Hoje em dia até parece estranho uma pessoa fazendo isso por conta desse isolamento. Então vem comigo que a gente vai descobrir como está a situação por aqui. Hoje a gente percebe o quanto as pessoas hoje em dia estão diferentes desde a época da pandemia, né? A pandemia mudou muito esse olhar das pessoas, porque antigamente a gente podia abraçar, a gente podia dar beijo e tinha um contato maior, uma alegria maior, sabe? E hoje em dia a gente percebe que mudou muito desde aquela época. Conheço algumas pessoas que tiveram problemas físicos, mentais também. E eu mesmo sofri com alguns, né? Sobrepeso, ansiedade, e depois tive que fazer algumas sessões de terapia para isso. Posso estar no meio de um monte de gente que a gente se sente sozinho, tá? Então é uma fase que você tem que procurar uma ajuda, tanto psiquiatra, tanto mental, como espiritual também. Isso faz muito parte para quem sofre com depressão. Eu sei exatamente como que é se sentir isolada, como que é ter depressão, e hoje em dia eu faço o tratamento para melhorar isso e é bem difícil. Ô Sérgio, me perdoe, achei que a Amanda que tinha ido para as ruas de novo, tá? Mas a gente volta aqui para os estúdios e eu vou retomar a pergunta aqui, doutor Kleber. É se essa questão do isolamento social, você comentou a respeito da pandemia e acredito que foi até natural que as pessoas procurassem outros tipos de relacionamento até para cobrir essa falta, né, das pessoas. Então a pergunta é, a questão dos virtual, né, as redes sociais como um todo, elas também podem trazer de alguma forma um isolamento social, mesmo a pessoa tendo muitos seguidores, muita interação social? O que você comenta sobre isso? É importante a tua pergunta, Carol. Vamos pensar juntos. Quando um jovem tem muitos amigos virtuais, é uma forma dele não vivenciar frustração e também como é que lida com tolerância. Quando eu tenho um amigo presencial e ele olha nos meus olhos e diz assim, eu não gostei disso, acho que a gente poderia fazer diferente. Esse jovem tem uma reação. Quando ele não se permite essa vivência de um relacionamento presencial, ele vincula no virtual, porque daí no virtual ele diz que caiu a internet. Então ele acaba não se permitindo a frustração. E nós conversamos no dia anterior o quanto os jovens precisam vivenciar frustrações. Sim. As frustrações não são para desestabilizar o jovem, mas são para apresentar a ele esse mundo real, que é o mundo em que tem frustração, o mundo em que tem não permissividade e que ele precisa conviver com o direito do outro sem invadir o direito do outro. Então é isso que nós precisamos e os pais precisam estar atentos. Um filho que fica muito no mundo virtual tem muita dificuldade para depois lidar com o mundo presencial e nós precisamos que o jovem socialize. Jovem que não socializa tem seu crescimento, de certa forma, prejudicado. Sim,
muito importante. Olha, doutor Kleber, eu agradeço a tua presença. Amanhã é mais um tema super importante que nós vamos falar aqui a respeito ainda da saúde mental dos jovens, mais especificamente sobre álcool e drogas. Amanhã acredito que vai ser um pouco mais tenso, viu, doutor Kleber? Mas agradeço muito a tua presença e vou deixar mais uma vez os seus contatos aparecendo, viu? Meu muito obrigado, Carol. Agradeço a todas as pessoas que estão em casa nos assistindo e, sem dúvida, amanhã vamos conversar bem de perto sobre o álcool e sobre as outras drogas que trazem um prejuízo muito grande para todos os jovens que nós conhecemos e acompanhamos. Uma boa tarde a todos vocês e que Deus os abençoe. Amém, obrigada, boa tarde. E olha, quando a gente fala em isolamento social, muitos desses isolamentos acontecem por brincadeiras sem limite. Ou bullying mesmo, como em alguns casos, né? Como se fala bastante, e casos que são realmente bullying. Maringá teve uma iniciativa dos próprios jovens para colocar um limite nessas zoeiras. Então, a zoeira sem limite é o tema deste projeto que eu quero compartilhar com você. Desde 2015, setembro passou a ser conhecido como Setembro Amarelo, uma forma simbólica para dar visibilidade às questões ligadas à saúde mental. E a cada ano, dados apontam o quão necessário tem sido abordar o assunto. Uma pesquisa realizada pelo IBGE com 13 milhões de jovens mostrou que 40% deles já sofreu algum tipo de bullying. E desse total, 24% disse que a vida já não valia mais a pena. Foram esses números somados a situações de ataques em escolas brasileiras que serviram de base para um trabalho de prevenção que está levando assistência psicológica a alunos da rede pública de Maringá. Chamado de Zoeira Tem Limite, o foco é amparar estudantes da rede estadual com idade entre 15 e 17 anos. Eles recebem atendimento individual por psicólogos e também acadêmicos de instituições parceiras. Ali o psicólogo ele vai trabalhar, ele vai primeiro fazer a escuta, né, tentar entender o motivo, né, se é uma violência, se é uma zoeira, se é um bullying, para então poder trabalhar. Aí vai ser um trabalho individual ou um trabalho em grupo. Tudo isso vai ser identificado ali nessa escuta, nessa primeira entrevista, que é importante. A iniciativa é uma rede de escuta e suporte emocional para ajudar os estudantes a enfrentarem os desafios pessoais e escolares. Nós já vínhamos fazendo várias ações de prevenção com rodas de conversas, palestras nas escolas, mas nós entendemos a necessidade de dar um passo a mais, de ofertar então uma escuta qualificada, um acolhimento, para que esse jovem então tenha um ambiente seguro para expressar os seus sentimentos, as suas emoções e poder ali então ser suportado, né? Ter um suporte para enfrentar tudo isso. Em 30 dias, mais de 50 alunos já se inscreveram no programa. Então, nós entendemos que são pedidos de socorro, porque o jovem ele teve que se decidir a participar do projeto, né? Então, eles foram lá, se inscreveram e pediram essa ajuda para o poder público auxiliar eles nesse bem-estar. Uma vida saudável, né? Acho que esse é o mais importante, né? Porque se não é tratado agora, eles nunca terão uma vida saudável, né? Psicologicamente falando. Bom, e como a gente está com essa iniciativa para ajudar a mentalidade dos jovens, eu coloquei lá no meu Instagram uma enquete, porque eu quero ouvir a sua pergunta para o programa de amanhã, para que eu faça ao psiquiatra, tá? Então tem lá uma box de perguntas sobre jovens, álcool e drogas, que será o tema de amanhã. É só você ir lá, Carol Tormeno Oficial, responder, que eu trago a sua pergunta aqui para o programa. A gente vai para um intervalo e na volta a gente vai falar sobre a inauguração do Caminho de Jesus das Santas Chagas e também sobre o perigo das telas para as crianças. Já eu volto. Já estamos de volta com o programa A Vida em Foco. E como a TV Evangelizar gosta de te surpreender sempre, você sabe que o Padre Reginaldo está peregrinando pela Itália, está passando lá por São Pio, por Medjugorje, e a partir de hoje, que é dia 27, você vai ter algumas coberturas exclusivas aqui pela TV Evangelizar. Olha só, tá vendo que presentaço para você? Bom, o Padre Reginaldo vai começar
em Assis na quarta-feira hoje, às 17 horas, daqui a pouquinho, acabando aqui o programa Vida em Foco, a missa que será transmitida com os peregrinos e a entrega do terço de Jesus das Santas Chagas. Amanhã, deixa eu pegar aqui a tela completa, amanhã a missa da Catedral de São Rufino, que é padroeiro de Assis, às 14 horas, você acompanha também. Dia 29 de setembro, direto de Loreto, Itália, onde tem um milagre eucarístico maravilhoso, 6h30 da manhã, a Santa Missa, direto do Santuário Santa Casa de Loreto. E dia 30 de setembro, direto de Split, na Croácia, a Santa Missa, Santuário Lourdes Croatas, 14h. Tudo aqui pela TV Evangelizar. Toda essa programação está lá no site tvevangelizar.com.br. Bom, agora, gente, nós queremos te mostrar uma exposição hiperrealista. Quem vai mostrar, na verdade, se Deus quiser, é o Serginho, que vai entrar comigo ao vivo. Estamos tendo aqui em Curitiba, até o dia 12 de novembro, essa exposição na Caixa Cultural, que realmente é bem real, por isso esse nome hiperrealista. Serginho, meu querido, vamos ver se você entra comigo nessa exposição maravilhosa, tudo bem? Ei, Carol, boa tarde para você, para todo mundo que está nos acompanhando. Pois é, essa apresentação estreou ontem, né? Essa exposição ontem. São 10 esculturas aí hiperrealistas mesmo, aí do autor Giovanni Caramello, um artista plástico paulista aí, referência no Brasil. Tô do lado do curador aí da exposição, Ícaro Vidal, que vai explicar um pouco mais pra gente da onde veio essa ideia e principalmente da cultura contemporânea, desse tempo contemporâneo com essas esculturas, porque elas são muito reais mesmo. Boa tarde. Boa tarde. Então, o Giovanni Caramello, ele é um artista que ocupa uma posição singular dentro da cena brasileira, justamente por trabalhar com a linguagem hiperrealista, né? Que é uma linguagem que, contemporaneamente, ela é muito rara, no sentido de que a arte contemporânea ela acabou sendo marcada pela abstração e pelo conceitualismo. Então, a gente... é muito radical esse investimento de tempo de um trabalho virtuoso e tecnicamente apurado para produzir imagens como essa que vocês podem ver aqui, né? Que enfim, é uma escultura modelada em resina e silicone, né? Que de fato tem uma semelhança bastante impressionante, né? Com a percepção que nós temos de corpos humanos, né? E a gente reúne aqui 10 esculturas, né? Esse núcleo mais hiperrealista produzida em resina e silicone, mas também alguns trabalhos que apontam para o diálogo do Giovanni com a tradição da escultura ocidental. Isso que eu queria ver contigo também, Ícaro, porque na exposição dessas 10 esculturas, nenhum é uma pessoa mesmo, né? Ele não esculpiu ninguém. Então, são pessoas que não existem. Sim. Justamente, o modo como o Giovanni cria essas figuras, né, é a partir de uma série de referências, né, de bancos de imagens, de modelos diferentes. Ele vai compondo essas figuras que não correspondem a nenhuma figura específica, justamente porque o que interessa a ele é registrar essa inscrição das marcas do tempo sobre o corpo. Então, todas as rugas, as manchas, cicatrizes, né, isso interessa mais a ele do que dizer que essa pessoa é um indivíduo específico. Só para finalizar, essa escultura, além de silicone, é feita de bronze também? Não, essa aqui é uma escultura, é uma peça de resina e silicone, né? A gente tem outras esculturas na exposição em bronze e uma escultura em cerâmica. Tá bom, então, para o pessoal de casa, Carol, que quiser acompanhar essa exposição, lembrando, vai até o dia 12 de novembro, e a entrada é gratuita aqui na Caixa Cultural, no centro de Curitiba. Eu volto com você. Impressionante, hein? Saber que ainda não tem um modelo que está sendo copiado, que é uma criação mesmo de um rosto inexistente. Isso torna ainda mais virtuoso, né? Então, dia 12 de novembro, você tem aí mais de um mês para você contemplar estas obras de arte no Caixa Cultural aqui em Curitiba. Bom, gente, outras boas notícias que nós temos saíram de Campo Largo. Algumas vozes que quase imitam canarinhos. É o coral dos canarinhos, que irão cantar para ninguém mais do que o Papa Francisco em Roma. Olha só, hein? Que coisa, estamos bem aqui no Brasil, né? Acompanhe comigo essa matéria.
Antes do ensaio, o aquecimento para ficar com a afinação da voz perfeita. E é com muita dedicação e entusiasmo que o Coral Canarinhos de Campo Largo, na região metropolitana de Curitiba, está se preparando para cantar em Roma, na Itália. O convite veio depois de uma apresentação em um congresso nacional e a preparação para cantar na Missa da Paz junto com o Papa está a todo vapor. Cantar para o Papa, em Roma, no Vaticano, na Sala Dom Pedro, isso enche a cabeça da gente de sonhos, né? É a primeira vez que o coral, que tem mais de 30 anos de existência e é composto por 19 vozes de crianças e adolescentes, recebe o convite. O evento com o Papa ocorre a cada 5 anos e é conhecido por reunir talentos musicais de todo o mundo em uma celebração de fé e harmonia. O repertório definido pela organização do evento conta com mais de 5 idiomas, que os coralistas vão ter que aprender para estar tudo perfeito na apresentação. A gente vai se desdobrar para aprender tanto a parte musical quanto os idiomas. Pai querido, confiei no teu amor e voltei. A Valentina e o Renan, que cantam há 5 anos no coral, estão vivendo com seus colegas um misto de emoções. Ainda mais por lembrar, né, que o nosso maestro sempre foi o sonho dele, a gente representar o coral fora do Brasil. Eu fiquei muito animado e agora eu estou estudando bastante porque é um convite muito especial pra gente. A expectativa é grande e a emoção palpável. O coral está determinado a deixar sua marca na Missa da Paz de 2024. Acredito que mais de 30 corais vão cantar lá, só que apenas 9 terão a oportunidade de uma apresentação solo. Dentre esses 9 fomos escolhidos, vamos cantar uma canção em português para representar o nosso país e a nossa cultura. A apresentação na Missa da Paz com o Papa está agendada para o dia 1º de janeiro de 2024 no Vaticano, um momento que certamente ficará gravado em suas memórias para sempre. Gente, nós estamos chique demais representados por Campo Largo. Inclusive, a produtora aqui do programa Vida em Foco é lá de Campo Largo, viu? Olha que chique, ela tá ali quase indo lá visitar o Papa, gente. Tá entendendo? Olha só, a gente conversou bastante sobre Jesus da Santa Chaga semana passada, né? Batemos todos os nossos recordes. Mais de 55 mil pessoas passaram por aqui. E olha que providência divina que nós tivemos. A inauguração de um caminho de Jesus das Santas Chagas na cidade de São José dos Pinhais. 17 quilômetros que agora você pode peregrinar com a sua devoção de Jesus das Santas Chagas. Nós fizemos uma matéria especial a respeito deste tema. Acompanhe. Foi com a esposa e os 2 filhos que o Delmar veio para a abertura oficial do Caminho de Jesus das Santas Chagas, na região de Borda do Campo, na cidade de São José dos Pinhais, região metropolitana de Curitiba. E olha que ele acordou antes do sol nascer, para estar aqui e não perder nada. Olha, nós estamos 4 horas da manhã hoje para vir para cá, para receber esse povo, esse grande evento. A família se juntou a uma multidão que acompanhou a missa de inauguração do caminho religioso, celebrada na parte de fora da Capela Santa Ana e Joaquim, sendo uma preparação para a peregrinação de 17 quilômetros. A Elaine cresceu na região. Para a catequista, esse caminho será um momento único de oração e devoção. Ela conta, inclusive, que um trecho da estrada tem o nome do avô, um dos primeiros moradores daqui. Ter o caminho de Jesus das Santas Chagas é assim algo que alimenta a nossa alma e traz com certeza muitos benefícios para toda a comunidade. São José dos Pinhais é a 3ª cidade paranaense a receber o caminho de Jesus das Santas Chagas. O município comemora.
Para a prefeita da cidade, Nina Singer, o roteiro turístico trará mais experiências de religiosidade e espiritualidade, ao mesmo tempo em que impulsiona a economia local. O povo são-joséense é um povo de muita fé, mas quando você tem um motivo, você renova a cada dia a sua fé. Então esse caminho será de renovação de vidas, de transformação. Após a missa, antes de iniciar a peregrinação, uma breve mensagem. Contemplar as chagas do Senhor é contemplar, sim, o sofrimento, a paixão, a morte, mas também contemplar a ressurreição, porque nós acreditamos em um Deus vivo e ressuscitado. A TV Evangelizar transmitiu a cerimônia e, ao vivo no programa Bom Dia Evangelizar, o diretor-geral da TV, José de Mello, falou da alegria da obra Evangelizar é Preciso e da importância do caminho da evangelização. Todos nós, da direção da obra Evangelizar e dos veículos, estamos muito felizes com mais um arco, um caminho, o terceiro caminho das Santas Chagas, que além de incentivar o turismo religioso, é também para se aproximar da comunidade. É o nosso carisma da obra Evangelizar, Jesus das Santas Chagas se aproximando de maneira direta nas comunidades. Sem dúvida, um momento histórico. Roteiro inaugurado, foi hora de caminhar. O trajeto contempla 5 cruzes relacionadas às 5 chagas de Jesus Cristo. E o combustível desse povo foi a gratidão. Estou pedindo e agradecendo. Sofria muito, né? Muito. Tinha os problemas de saúde também. E graças a Deus estou melhorando bastante. E com muita fé, nós já percorremos 2,5 km. Chegamos na primeira Chagas, a da mão direita. Paramos para uma bênção. E tem muito caminho ainda pela frente. Mas nesse momento, ainda caminhando, vamos fazer muitos pedidos e principalmente agradecer a Jesus. Muitas vezes a gente esquece no dia a dia de nosso trabalho, de nossas atividades, a gente esquece de agradecer. E esse é o momento para a gente estar realmente louvando, agradecendo muito a Deus, porque Ele é maravilhoso. Ele faz milagres em nossas vidas. Vamos para um intervalo. Na volta a gente vai falar sobre as telas para crianças. Volte comigo. De volta com o programa A Vida em Foco nesta quarta-feira e já fazendo um convite para amanhã. Nós teremos quinta-feira eucarística às 19 horas aqui pela TV Evangelizar. O tema você já sabe, Jesus Eucarístico, libertai-nos do mal e Maria pisa na cabeça da serpente. Padre Jorge Fortunato estará conosco nesse dia 28, rezando contra os males das doenças e enfermidades. Você também está convidado para participar da Santa Missa às 17h45, porém a transmissão será da adoração eucarística às 19 horas aqui pela TV Evangelizar. Também teremos no sábado Bênção dos Animais, porque é dia de São Francisco de Assis, então das 9 da manhã até às 13 horas, você poderá trazer o seu animalzinho de estimação aqui no santuário para receber a bênção. Só 3 dias, então se programe para esse sábado, dia 30/9, das 9 à 1 da tarde. E agora a gente vai falar sobre o uso das telas, principalmente os prejuízos, né? Porque a gente sabe já que tem alguns males, principalmente quando se fala em olhos, só que hoje o foco é outro. Hoje o foco é do ponto de vista psicológico. Olha só, a gente gosta de trabalhar essa questão da mentalidade, estamos até falando especialmente sobre a saúde mental dos jovens, então hoje propício, viu? Doutora Rafaela, seja bem-vinda. Rafaela Guedes é psicóloga clínica e queria começar entendendo justamente isso, né? Existe mesmo um mal, um prejuízo que você fala assim, olha, a ponto de eu recomendar que haja uma mudança mesmo nas rotinas das famílias. Boa tarde, Carol, Boa tudo tarde. bem? Boa tarde aos telespectadores da TV Evangelizar. Sim, a gente tem prejuízos todas as vezes que a gente permite que as crianças pequenas, fundamentalmente as menores de Quanto menor a idade, maior o prejuízo, isso? Maior o prejuízo. Tá. Né? Em termos de socialização, desenvolvimento da linguagem,
A capacidade, né, de assimilar os limites também, ela fica muito prejudicada. Sim. E a gente tem um risco maior, que a gente precisa ter mais cuidado, né? Que as crianças, elas acabam entrando num funcionamento, né, de vício do uso das telas, né? Porque os jogos, os vídeos, eles são desenvolvidos de uma forma, né, que as crianças fiquem cada vez mais estimuladas e tenham mais dificuldades para sair, né, para se liberar ali da tela. Sim, então ela fica dependente mesmo. Exatamente. A gente pode comparar, usar essa palavra? Pode. E é por isso porque que a gente triste, tem né, esse pensar alerta. isso numa criança. Exatamente. Né? Mas vamos pensar o seguinte, vamos fazer um paralelo com consequências futuras, porque eu acho que falar em vícios, para mim, já é impactante. Mas assim, às vezes a pessoa não tem noção do que isso pode acarretar, né? Por que causar um vício numa criança é prejudicial? Você consegue me responder isso? Porque o que acontece? A gente cria um comportamento, né, ou um tipo de funcionamento que inicialmente é com a tela. Né? Tá. Inicialmente é com a tela. Exatamente. Tá. Um tipo de estímulo específico que faz com que a criança queira continuar, não queira encerrar, né? E ela começa a ter dificuldade com esse limite, com Por exemplo, mesmo. Um vício em álcool e drogas, isso pode ter alguma relação com o vício em telas? A criança que não tem limite hoje, amanhã, será que ela vai ter dificuldade em lidar com essa situação? Ela já está, né? A gente já percebe que tem uma dificuldade com o que a gente chama de castração, né? Tá, Com esse o é o nome, limite, exatamente. Ela está apresentando isso em relação à tela, certo? Certo. Mas para que isso se desloque para uma outra... Qualquer outra dependência. Qualquer outra dependência. É a mesma área do Vai cérebro que é suspender. ativada ou não? A gente pode falar que sim. Entendi. Mas tem a ver com o Então, o funcionamento sistema da psíquico recompensa, também. essas coisas. Exato. O psíquico que você falou? Exatamente. É. Com o limite com o freio, né? Então, isso que eu acho que é o mais impactante, né? Porque digamos, o ser humano é base no prazer e dor, né? Muitas vezes. Exatamente. Às vezes a gente fala assim, tira a tela de uma criança que vai precisar de muito mais interação, vai precisar de muito mais atenção. Parece que é um mau negócio, sabe? Falando, eu sei que é ilógico, eu tô falando aqui o jeito que às vezes o cérebro funciona, que não é racional isso, né? Mas parece lógico, porque se o pai e a mãe não tem tempo para ficar com a criança, então ela quer deixar aquela criança quietinha ali, né? E a tela faz isso, prende a atenção, né? É por isso que a gente tem, né? É quase pandêmico esse uso Olha. de tela pelas crianças. Mas o que a gente pode pensar de alternativa? Porque se a gente for olhar também, tem a questão da jornada de trabalho dos pais. Sim. Né? Tem a questão, todo o gerenciamento da vida. Tá. Profissional, social, familiar, que eles, né, precisam, Sim. que nós precisamos dar conta. Então não é uma questão de culpabilizar. Sim. Mas da gente pensar em alternativas. Que alternativas a gente pode encaixar na rotina? Né? Para que a gente possa fazer outras atividades lúdicas, né? Que seja descer num parquinho, que a gente inclua aulas de música, esportes, né? Outras formas de lazer que não tenham seja relação com a tela. Porque daí não vai ter esse mesmo sistema de dependência. Exato. Se for fora da tela, já sai desse risco. Você vai estar na relação no laço com o outro. Então você vai ter que, né, entender o limite do outro, até onde você pode ir, onde você não vai, como você se une, né, para estar no grupo e participar da brincadeira. A gente vai, de fato, socializar. Sim, né, porque isso não se aprende nas telas, né? Não. Né? Então, Na outra verdade, consequência prejudica. negativa seria a própria convivência social, os relacionamentos futuros. A gente pode falar sobre amizades, pode falar até sobre relacionamento amoroso, né, em relação a isso. Com certeza. Todos esses tipos de prejuízo, né? Sim. E na escola também isso acontece. A criança dá algum sinal na escola ou em casa de que ela está com essa dependência? Em geral, a agitação, elas ficam com um comportamento um pouco mais hiperativo. Né? Mais hiperativo. E aí ficam com dificuldade, fundamentalmente no limite. Né? Em aceitar o limite, em conseguir se conter. Né? A gente, como adultos, cuidadores, precisam ter mais trabalho, mais cuidado com isso. E eu não falo de uma forma negativa, é uma necessidade se a criança passa muito tempo na tela. Porque ela não consegue frear, né? Os próprios impulsos ali ficam, né, mais prejudicados. Porque ela passa muito tempo hiperestimulada. E nesse caso, é aí teria que característica dos cortar? jogos, né?
Teria que cortar completamente ou não? Então, os pequenininhos, assim, né, com menos de 2 anos, que nem comecem. Que nem comecem, tá, ótimo. Mas daí em diante, também faz parte do grupo social deles. Então eles brincam, né? Roblox, Minecraft, esses joguinhos que são parte. Se você retirar totalmente, o que você faz? Você corre o risco de deixar o teu filho ser excluído no grupinho social dele. Tá, então ele pode ter algum contato, mas é um contato que seria o social, aquilo ali. Exato. Limite de horário. Né? A gente pensar 1 hora por dia, né? Os especialistas da medicina recomendam ali no máximo 2 horas por dia. Então, se a gente... Não passar isso. Exatamente. Fazer um encaixe na nossa rotina pelo bem-estar deles, né? Mesmo a criança que já esteja viciada, se ela tiver esse limite aí de 2 horas, vai começar a reduzir. Já é uma esse redução. nível de dependência. Só que aí a gente tem que observar esse detalhe. Não é simplesmente cortar e não oferecer nada em troca. A gente vai pensar numa substituição. Entendi. Por atividades que você percebe que a criança ela já tem afinidade ou por aquelas que você vai pesquisar. Mudar um pouco essa rotina. É. Muito bom. Doutora Rafaela, agradeço tua presença. Vou deixar o teu contato. Caso você tenha alguma dúvida, a doutora Rafaela está no Instagram. Muito obrigada, viu? Eu que agradeço. E eu quero terminar hoje esse programa dando parabéns para um programa de grande audiência que nós temos aqui na grade da TV Evangelizar, na Rádio Evangelizar, que é o Experiência de Deus. Está fazendo 19 anos hoje. Olha só, gente, como passa o tempo, né? Às 10 horas da manhã vai ao ar, tem uma audiência incrível no Brasil inteiro, fora do Brasil. Padre Reginaldo é que está à frente desse projeto, ele traz espiritualidade, traz a leitura orante, ele traz o evangelho do dia e ele principalmente dá os conselhos para você que está aí do outro lado e que liga e fala na linha com ele mesmo. Então, um programa que há 19 anos está transformando vidas e tem muitos testemunhos reais que você acompanha com a gente. Então vamos prestar esta homenagem hoje ao programa Experiência de Deus. Acompanhe comigo. Temos também cada sábado de oração, um momento de sexta-feira. Então, nosso parabéns em nome da TV Evangelizar para o Padre Reginaldo Manzotti e para o programa Experiência de Deus. Lembrando que hoje à noite, às 20 horas, nós teremos transmissão de uma missa Caminho de Jesus das Santas Chagas em Ivaiporã. Então, amanhã, eu espero você às 3h30 da tarde. Amanhã nós vamos falar sobre a saúde mental dos jovens dentro do quesito álcool e drogas. Coloquei para você lá no meu Instagram para você participar com as suas perguntas, Carol Tormena Oficial. Então encontro você amanhã. Um beijo, fique com Deus e continue na nossa programação.